Agora eu queria formar com a igreja um grande coral. Eu queria que toda a igreja cantasse comigo, inclusive os pastores. Eu vou cantar O Rosto de Cristo, porque esta música é conhecida no Brasil inteiro. Todas as igrejas que eu tenho visitado no Brasil, depois que essa música apareceu, as igrejas conhecem. Eu acho que aqui todos conhecem. Eu já tenho muitos pedidos para cantar, a razão porque eu coloquei na pauta esse hino. Eu gostaria de formar um grande coral com os irmãos. Aceitam? Então, já viram coral cantar sentado? Coral canta sentado? Nunca vi. Nós vamos cantar juntos. Queria que os irmãos cantassem com muito ardor, com todo o pulmão cantassem, porque nós não cremos num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Cremos no Cristo que venceu a morte, deu-nos a vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o inferno. Somos salvos por Jesus. Cantemos juntos com alegria. Bem forte, porque o coral é grande. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de ver o bem perto, bem juntinho a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Amém. Glória a Deus. Obrigado, grande coral. Foi um ensaio. Pode sentar, o grande coral. Aleluia. Quantos louvam a Deus? Para ver o seu rosto tem que ser fiel até o fim, não é? E o nosso pastor Paulo Leocádio, lá de Montes Claros, Minas Gerais, vai continuar com o assunto
Não basta ser obreiro, é preciso o quê? É preciso ser? Não basta ser obreiro. Que para ser obreiro, às vezes, basta só um QI, quem indica, né? Mas para ser fiel precisa ter quem inspira, e é o Espírito Santo. É o mesmo QI, mas com outro significado, quem inspira. Amém? Convido a todos a estar de pé, vão receber o Paulo Leocádio, com alegria, ministrando conosco. Hoje, andando aí, visitando, disseram, mas que palavra ontem. Aleluia. Disseram, aquela sem enfeite, é aquela que mostra a realidade. Eu ouvi pessoal que nem esteve aqui, estava na internet acompanhando, e encontrei hoje dizendo, que palavra, sem rodeio, aleluia, louvamos a Deus por isso. Deixa o Senhor te usar, amém? Convidamos aqui o pastor Joel para, nesta oração, apresentar o nosso preletor, para que o Senhor o use poderosamente. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te suplicamos a tua bênção, Senhor, em favor do teu filho, pastor Paulo, que continuará, Senhor, nas tuas mãos nesta noite, entregando a tua palavra. Usa como verdadeiro instrumento, Senhor. Manda a tua palavra. Rabachuri canta labaxera. Eita barabachuri amaracasi bricanda. Pai querido e santo, abre as comportas dos céus, derrama a tua bênção, o teu poder sobre a vida do teu povo, no nome precioso do teu filho Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, eu quero cumprimentá-los uma vez mais com a paz do Senhor, agradecê-los pela maneira carinhosa de nos receber, convidá-los a que se assentem, ocupem os seus lugares, e eu quero já estar agradecendo primeiramente a Deus pelo privilégio de me permitir estar aqui com os irmãos, agradecer a Deus pela vida deste pioneiro, pastor Joel, homem que faz parte da história da nossa igreja, não só aqui em Limeira, mas em São Paulo e no Brasil. Agradecer a Deus pelo privilégio de estar uma vez mais ocupando o mesmo púlpito com o pastor Feliciano Amaral. Já conhecia as suas músicas, já cantava as suas músicas desde criança, mas em 2010, tivemos juntos em Sete Lagoas. 2010, se não há falha de memória da minha parte, tivemos juntos em Sete Lagoas, junto também com Luiz de Carvalho. Foi quando tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ter a informação, partindo dele mesmo, que ele foi o primeiro pastor da primeira igreja batista lá em Montes Claros, onde eu hoje sou pastor. E me contou uma história muito bonita de um dos fundadores da nossa igreja lá em Montes Claros. Naquele tempo que a Assembleia de Deus era bem mais radical, né? E ele me contou uma história muito bonita e me serviu de exemplo, e eu fiquei muito feliz. Também quero agradecer de coração ao pastor Levi, a sua esposa, irmã Tânia, que me receberam com muito prazer. Estive na casa deles ontem na chegada, orando, visitando, e quero agradecer de coração. Certamente está nos ouvindo, nos assistindo ali pela internet. Deus abençoe o senhor pastor Levi, Deus abençoe a senhora irmã Tânia, pela oportunidade que me concede de estar aqui nesta linda e maravilhosa igreja. Estou feliz, estou voltando para minha casa satisfeito com a receptividade dos irmãos aqui, com a beleza do templo que estamos reunindo dentro dele e com o tamanho da visão e da fé dos líderes dessa igreja. Estive hoje na construção do centro de convenções e mais uma vez ficou confirmado aquilo que eu uso dizer sempre, né? Uma instituição, ela só cresce até na altura ou do tamanho da visão dos seus líderes. E o que se percebe é que a visão dos líderes dessa igreja é grande. Pastor Joel não é um homem de grande estatura, mas é um homem que já provou
que a sua visão é muitas vezes maior do que o seu tamanho físico. Deus abençoe, e isso para nós que estamos um pouco mais novos, que ainda temos mais alguns anos de caminhada, pastor Joel, é estimulante, é inspirador. Deus continue abençoando a vida do senhor. Vocês que estão nos assistindo pela internet, Deus abençoe a vocês, e nós queremos recapitular aqui o que falamos ontem. Nós demos o tema que é: não basta ser obreiro, é preciso ser fiel. Falamos um pouco acerca da fidelidade de Deus e falamos que se o que chama é fiel, os chamados também precisam ser fiéis. E nós encerramos falando da fidelidade que é imprescindível e em quais essas áreas são imprescindíveis. Então nós falamos que a fidelidade, ela não pode faltar nas pequenas coisas. Falamos que o Senhor Jesus teve esta preocupação de nos orientar, que nós deveríamos ser fiéis no pouco para que pudéssemos alcançar algo a mais. Não podemos ficar de olho nas grandes bênçãos, nas grandes vitórias, né, se nós não conseguimos ser fiel nas pequenas coisas. Nós falamos do perigo, né, dos pequenos gestos, ou da importância dos pequenos gestos, e falamos também que se os pequenos gestos podem trazer resultados maravilhosos, os pequenos gestos no sentido negativo podem também trazer prejuízos irreparáveis. E nós, dentre esses pequenos gestos, nós falamos do pequeno olhar e finalizamos falando da pequena olhada, do pequeno passeio que Diná resolveu dar pela cidade e quais foram as consequências que aquela pequena olhada, aquele pequeno passeio de Diná trouxe para toda a sua família e para toda aquela cidade. E nós queremos iniciar hoje falando que a fidelidade não pode faltar. E eu, para estas informações, eu gostaria de convidá-los a que abrissem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 4, e nós vamos ler os versículos de número 7 até o versículo de número 9. Colossenses capítulo de número 4, versículos de números 7 até o versículo 9. Nós hoje vamos provavelmente nos conter aqui em 3 passagens bíblicas, 3 passagens bíblicas de maior porte, e tentaremos esgotar, finalizar o assunto que propomos falar com os irmãos nessa escola bíblica. O tema é: quem é o servo fiel? E falando de que não basta ser obreiro, é preciso ser fiel, eu creio que nós estamos tentando responder a esta pergunta. Vamos então ler o texto bíblico que diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba o vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Com esses 2 versículos bíblicos, irmãos, eu devo iniciar dizendo para vocês que fidelidade nas informações é coisa boa, é coisa importante, coisa necessária. Coisa boa é trabalhar com alguém que você sabe que as suas informações não precisam ser checadas, não precisam ser conferidas. São informações reais, honestas, contundentes, são informações completas. E Paulo via em Tíquico e em Onésimo estas qualidades. Paulo já estava velho, já estava cansado, estava preso. Ele escreve essa carta de dentro da prisão
E ele precisava de alguém que fosse até as igrejas por onde ele havia passado, igrejas que ele havia fundado, e falasse com os irmãos a respeito do seu estado, as coisas que estavam acontecendo com ele, como que estava a sua vida ministerial, como estava a sua saúde, como estava o seu estado físico, psíquico, como estava o seu estado emocional. Ele precisava de alguém que fizesse isso, mas não poderia ser qualquer um, não podia ser qualquer pessoa, porque tem pessoas, e lamentavelmente, já que estamos falando de obreiros, né, tem obreiros que quando vai passar informação, principalmente do seu líder, ele não apenas torce a informação, mas ele aumenta muito a situação. Não é verdade? É complicado isso. E de repente, pastor Levi, o pastor dessa igreja, passou por uma cirurgia, não está participando dessa escola bíblica, porque está em casa de repouso, mas ele está bem, está tranquilo. Mas se o obreiro for daqueles exagerados, o homem não está bom não. Pode ser que o homem escapa dessa vez. Complica. Paulo estava preso em Roma, muito longe do lugar que ele estava. E se esses obreiros viessem chegando, trazendo informação, olha, o homem está lá, mas está acabado, está magro, está aborrecido, só fica pelos cantos, só chorando, a situação dele não está boa não. Às vezes nem usa esses termos, mas diz assim, olha irmão, vamos orar por ele. Vamos orar por ele, porque sinceramente eu não agradei do jeito que eu vi ele. Para mim, sei não, viu irmão, Deus sabe, mas pode ser. E às vezes não é essa a realidade. Pode ser que Paulo tenha tido alguns momentos de tristeza, sim. É provável que uma pessoa dinâmico, ativo, atuante como Paulo, agora se veja impedido de estar indo e vindo para onde quisesse, estando impedido de pregar a palavra como ele gostaria. É provável que em alguns momentos Paulo se aborrecesse, se entristecesse, mas não é isso que... A tristeza não era uma constante na vida de Paulo. A tristeza não era constante na vida de Paulo. Depressão nunca aproximou de Paulo. E se esses obreiros chegassem em Tessalônica dizendo, olha, ele está arrasado, dessa vez eu acho que ele nunca mais sai da cadeia. Eu acho que ele vai morrer lá no fundo da cadeia. Não, ele precisava de alguém que chegasse para a igreja e consolasse o coração da igreja. Olha, o nosso irmão Paulo está preso sim, mas lá dentro da cadeia ele continua orando, ele continua falando com Deus, ele continua tendo comunhão com Deus, ele continua com a mesma fé, com a mesma expectativa. É gostoso conversar com ele, é bom a gente estar perto dele, mesmo estando na cadeia. Paulo precisava de alguém assim, e ele, olhando dentre os seus cooperadores, ele chamou Tíquico e chamou Onésimo, e ele apresenta o Tíquico como fiel companheiro, fiel ministro. Eu estou enviando Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor. Ele vos fará saber o meu estado. Ele vai fazer vocês saber a realidade do que por aqui se passa. Há momentos, e nós como cooperadores, como obreiros, nós temos que trabalhar como bombeiro, irmãos. De repente, a informação que sai do nosso pastor, se ela chegar lá na igreja do jeitinho que ela chegou para nós, que nós ouvimos, azeda o trem, estraga o trem todo. Então a gente precisa jogar um pouquinho de água, esfriar aqui para passar para a igreja, porque a maneira do pastor, do líder falar comigo, não é a mesma que a gente se fala com a igreja. Eu, na condição de obreiro, de pastor, eu devo ter um pouco mais de responsabilidade, maturidade, para ouvir, às vezes, como diz lá na nossa região, para tomar um caldo mais grosso. De repente, o pastor fala com a gente com uma certa firmeza, mais rigidez, mas eu não posso chegar lá na frente da igreja, ó irmãos, o chefe lá falou comigo assim, 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 viu? Da agora para frente ele falou que vai ser assim, assim. Não. Paulo está chamando Tíquico
e chamando Onésimo e confiando a eles: olha, o meu estado, a minha situação, é você que vai passar para a igreja. E eu estou mandando você lá, não é para você aprontar confusão, não. É para você consolar o coração dos irmãos, falando a meu respeito. Amém, queridos? É preciso sermos fiéis às informações. Porque quando não somos fiéis às informações, o que acontece? Às vezes recebemos uma informação e aquela informação é dúbia. Aquela informação não é confiável. O pastor Joel disse aqui de pessoas que às vezes Jesus batiza um número, batiza 10 e ele fala que batizou 50. De 5 pula para 50. Nós tivemos um caso de um obreiro nosso, conhecia essa situação muito de perto. O obreiro ia entregar o trabalho para outro, mas como era um lugar muito difícil, muito pobre, pouca gente, pessoal muito católico, muito conservador, e ele estava pagando qualquer preço para sair dali, para se ver livre dali. Então, quando o pastor presidente indicou um outro para lá, o que ele fez? Olha, aqui nós não temos muitos crentes não, mas lá na congregação fulano de tal, lá é 100. Mas era 100 com S. E o pastor assumiu a igreja, feliz, satisfeito. Não, aqui tem pouco, mas já que tem 100 membros lá na outra, graças a Deus por isso. Passou alguns dias, se preparou para ir lá visitar aquela congregação que o outro falou que tinha 100. Quando ele chegou lá, não, aqui não tem ninguém não. Tinha fulano ciclano, mas foi Beltrano para Batista, foi fulano para Quadrangular, foi ciclano para não sei aonde, não tem mais ninguém aqui não. E aí ele liga para o outro: fulano, você não falou que tinha 100 lá? Ele, é 100, mas é 100 com S. Sem nada, sem ninguém. Pode aceitar uma coisa dessa? Mas esse indivíduo, cujo nome não vou declinar por uma questão de ética e respeito, ele ainda vive, ele tem essa facilidade. Uma pessoa aceita Jesus e fala: irmão, mas foi um rebuliço, foi 10 que aceitou. Na hora de orar para o pessoal no final do culto, os trabalhos de avivamento, ele quase obriga as pessoas a falar em língua, e é ele que dá o número. Olha, foi X batizado com o Espírito Santo. Vai ver, não foi ninguém batizado com o Espírito Santo. Então essa questão de informações dúbias, informações duvidosas, inexatas, isso é ruim demais para o obreiro, certo? Como é que está lá o trabalho, pastor? Olha, graças a Deus o trabalho está bom, pastor. Não está crescendo muito, certo? Não estamos conseguindo evoluir muito, mas o trabalho lá vai de acordo com a vontade de Deus. Estamos segurando, estamos tentando conservar o que tem. Não é mais vantajoso que você pregar uma mentira de todo tamanho? Tipo aqueles que ficam assim: ó, pastor, o negócio lá está bom demais, está bombando. Estou até precisando de mais uns bancos lá. Mas, olha, os relatórios, a venda não aumenta. Todas as vezes que vai ter batismo, não vem candidato nenhum de lá. E está cheio, está precisando de mais banco. Tem uns que é assim, para impressionar o presidente, né? Ô, pastor, você precisa mandar mais uns bancos para mim. O negócio lá está bom demais. Pastor, estou precisando de aumentar lá, viu? Porque dia de domingo não está cabendo. Aí o pastor vai lá dia de semana, pastor, hoje dia de semana, você sabe como é que é. Dia de semana não tem ninguém, que o povo está estudando, está trabalhando. Aí o pastor resolve ir no domingo. Chega lá no domingo: ô, pastor, logo hoje, nós tem fulano que foi para tal lugar, tem Beltrano que foi para tal lugar, e tem ciclano que hoje não veio, mas está cheio, graças a Deus está cheio. Cheio de lugar vazio. Informações inexatas. Isso não é bom para o obreiro. Nós não precisamos disso. Nós não dependemos disso. Isso não fica bom para nós, certo? Então é importante, meus queridos, que ao passarmos informações, seja sobre o nosso estado de saúde, o estado físico, o estado psicológico do nosso líder, do nosso chefe, não é? Nós façamos isso com honestidade, não é? Como é que foi a reunião lá, irmão? A reunião foi boa. Tem uns que falam: o chefe quebrou o pau lá hoje. Nossa, deu sorte não ter ido, viu? Se você tivesse ido, rapaz, hoje o bicho pegou lá.
Às vezes um assunto foi tratado com mais rigidez, né? Às vezes a seriedade que o caso exigia de ser tratado, mas às vezes a pessoa sai fazendo aqueles comentários que coloca medo nos outros. Tem mesmo que tem medo de conversar com o pastor presidente, porque o obreiro coloca isso, né? Rapaz, o homem hoje estava com uma cara. Misericórdia, ó, sai fora. Não é verdade, né? O pastor não pode ficar abrindo toda hora igual a mala velha para todo mundo. Dependendo do caso, tem que tratar com mais seriedade mesmo. Mas não quer dizer, rapaz, o homem estava com uma cara. Eu nem entrar no gabinete dele, eu não entrei. Você tem uma noção. Eu fiquei com medo de... Passei de longe. Não faça isso, irmãos. Leve a informação certa. Leve a informação segura. Leve a informação real. Certo? Isso só vai te ajudar. Eu ainda coloquei aqui o seguinte. Tíquico e Onésimo faziam parte desse time de cooperadores cujas informações eram confiáveis. Paulo sabia que esses dois companheiros levavam informações corretas sobre o estado de saúde, situação ministerial, situação financeira, emocional, e as informações que eles traziam das igrejas visitadas por onde passavam eram condizentes com a realidade. É muito bom quando as informações que são levadas, que são tragas pelos nossos obreiros, pelos nossos auxiliares, não precisa de alguém mandar alguém lá posteriormente para verificar se aquilo é assim mesmo. E às vezes a pessoa não fala, não exagera, mas conta uma parte da verdade e deixa a outra verdade sem contar. Fala o lado bom, tem pessoas que gostam de contar o lado bom, mas não fala o lado ruim, o lado difícil, para não ser mal visto na frente da igreja, não é? Então isso não é bom. É importante que nós não sejamos como Aimás. Na apostila de vocês está errado aí essa pronúncia, esse nome, está Aimás, mas é Aimaás, tá? Vocês, por gentileza, nos perdoem e corrijam aí. 2 Samuel, capítulo 18, versículos 19 e 23, nós vamos ler isso calmamente e vamos registrar isso, essa questão de Aimaás. Aimaás era um dos mensageiros do rei, ou mais precisamente de Joabe, o capitão, comandante do exército de Davi. E olha que esse moço era um moço de confiança, era um moço que quando ele vinha para trazer notícias a Davi, Davi tinha uma confiança tremenda nas informações que ele trazia. Mas neste episódio aqui, Aimaás falhou e falhou feio. E o que nós queremos dizer aos irmãos é que nós não podemos ser mensageiros como Aimaás. Diz assim, capítulo 18, versículos 19 a seguir. Então disse Aimaás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe, acuse, vai tu e diz ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho?
pois tu não tens mensagem convincente ou conveniente. E aí disse Ahimaás: seja o que for, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. Versículos de número 28 e 29. Aliás, o 27. Disse mais o sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Sadoque. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. E inclinou ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que se levantaram a mão contra o rei, meu senhor. 29. Então disse o rei: vai bem o mancebo com Absalão? E disse Ahimaás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém, não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou e parou. Irmãos, a notícia não era boa. A notícia era a pior notícia que se podia dar. Davi, no versículo 5 deste mesmo capítulo 18, havia chamado Joabe, havia chamado todos os seus capitães e havia dito para ele: olha, vocês tratam o moço com brandura. Absalão era um filho rebelde, era um filho ingrato, era tipo esses filhos que nós estamos vendo hoje crescer o número deles. Parece que Absalão era um prenúncio desse tipo de filho que nós estamos vendo hoje. Graças a Deus eu tenho o privilégio e a honra de não ter nenhum desses na minha casa. Tenho 5 filhos, os 5 são crentes, são fiéis ao Senhor nosso Deus, mas está muito comum hoje essa questão de filhos que não sabe o valor de um tênis, não sabe o valor da camisa, não sabe o valor da conta de água, não sabe o valor da conta de luz, e vive a reclamar e a colocar defeitos no pai e da mãe. Absalão era desse tipo de filho, certo? Embora queria tomar o trono do rei, certo? Embora o pai lhe dando de tudo nas mãos e tendo o privilégio de ser filho do rei, mas ele ainda achou pouco. Ele queria tomar o trono, tomar o lugar do rei, tomar o lugar do pai dele. E monta um exército clandestino para guerrear contra o próprio pai. Se eu não estivesse no púlpito, eu ia dizer que um filho esse é um descomungado, mas eu não vou usar esse lugar porque eu estou aqui. Certo? Imagine bem. E Davi chama os seus comandantes para se defender, é claro, mas fala com eles: olha, vocês tratam esse menino com brandura, isso é cabeça ruim dele, isso é coisa de adolescente. Depois que ele ficar mais velho, ele vai amadurecer, não é? E vai se corrigir, vai chegar à conclusão que não é assim que as coisas acontecem. Mas acontece que não foi bem assim. Joabe, ou Absalão, acabou se embaralhando lá em um carvalho, não é? E ficou pendurado lá pelo pescoço. E Joabe mandou matar. Mata logo esse excomungado, porque você não gosta do pai dele, ele não gosta de ninguém, né? Se o pai dele, que é pai dele, ele não está respeitando e honrando, a minha é que ele não vai gostar mesmo. Então mata logo e despede esse negócio. Quando a coisa acontece, Ahimaás não viu realmente o que havia acontecido, mas viu o alvoroço. Porque quando morre alguém, você sabe que, independente de ser conhecido ou não, a curiosidade aparece. Os curiosos juntam. Então juntou aquela montoeira de gente, certamente, para ver o filho do rei morto, não é? Ver como que ele havia morrido. Mas Ahimaás estava mais de longe, não viu o que realmente aconteceu, certo? Mas ele viu o alvoroço, ele viu a muvuca lá. E nesse meio tempo, Joabe chama Cuse. Cuse quer dizer negro. Certamente esse camarada, por ser preto, era mais fácil. Anda esse negro aí dar notícia lá, porque qualquer coisa que acontecer, não vai perder muita coisa.
Essa é a verdade, porque era costume naqueles dias também, quando alguém trazia uma notícia muito ruim para o rei, matar o mensageiro, que ele era mensageiro não de boas novas, mas de más nova. Então era costume matar o mensageiro. Então, se morrer, morre ele. Certo? E ele lá vai, né, atender a Joabe. Nesse meio tempo que ele está recebendo as orientações de Joabe, e Joabe diz para ele o seguinte: você vai lá e fala com o rei aquilo que você viu. Você viu. E ele havia visto o filho do rei morto. Nesse inteirinho, chega Aimás: olha, eu vou também. Não, moço, hoje não é o seu dia. Você não tem notícia conveniente. Você não tem uma boa notícia para passar para o rei. E o rei está acostumado a ouvir coisa boa da sua parte. Então não vai não, hoje não é o seu dia. Ah, não, mas deixa eu ir também, Joabe, eu quero ir. Não, moço, o que você vai fazer lá? Seja o que for, eu vou. Você já viu aquela pessoa que é teimoso? Joabe está dizendo: não vai não, mas eu quero ir assim mesmo. Então, já que você quer ir, então vai, se vira. Cusi já tinha saído, irmãos, Cusi já estava longe. Mas o camarada era tão ávido para dar notícia que ele correu e passou na frente do outro. O sentinela avista primeiro Aimás: olha, eu estou vendo um que vem correndo lá, e o tipo que ele vem parece que é Aimás. Manda falar com o rei. E o rei fala: olha, esse camarada aí é gente fina. Esse camarada aí é pedra 90. Ele não tem costume de trazer notícia furada, não. Se ele vem trazendo, se ele vem, é porque é alguma coisa boa. E ele chega e entra na frente e cumprimenta o rei, se inclina perante o rei, e o rei fala: meu filho, desembucha. Eu vi um amontoado de trem lá, mas não sei não vi nada não. Então sai para lá, você não tem nada para falar. Vai lá. Mandou ele para trás, vai lá para trás, fica lá, fica quieto aí, fica de lado aí. E aí chega o outro para trazer a notícia. Era triste, era ruim a notícia, mas quem tinha a informação correta era Cusi e não Aimás. Queridos, quando eu estou dizendo que você não deve ser como Aimás, se você não tem o que falar, fica calado. Há um ditado popular que diz que boca fechada não entra, e não é só mosquito não entra mosca, não entra barato. Certo? É melhor trancar a bicanca do que ficar falando o que você não sabe. Certo? Não invente. Correto? Aimás não tinha, mas ele queria qualquer coisa. Mas depois você não ter, querido, não adianta. Se você não tem uma boa notícia para trazer para o seu líder, para trazer para o seu chefe, se contente em perguntar-lhe aí: tudo bem, como é que vai? Não é? E responda as perguntas que te fizer, mas não fique inventando não tente inventar, porque é feio. Eu creio que Aimás, a partir desse dia, não teve mais a mesma confiança do rei, não foi olhado com os mesmos olhos por Joabe, porque até então era alguém de confiança, era alguém cujas palavras poderiam se acreditar, mas a partir daquele dia, ele quebrou tudo aquilo, ele maculou o seu currículo de bom informante. Por quê? Porque foi levar notícia sem ter o que falar. Se você não tem o que falar, a melhor coisa é ficar calado. Essa é a melhor coisa, certo? Diz um ditado popular que quem fala demais dá bom dia à égua também. E nós temos, irmãos, o desabafo de Paulo. Eu estou falando que é importante, é necessário ser fiel nas informações. E eu tenho em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 9 a 21. Texto é meio extenso, mas nós não vamos demorar muito nisso, que nós queremos fechar isso. Paulo faz aqui um desabafo devido à infidelidade de alguns companheiros. E eu quero registrar isso com vocês. Capítulo 4 de 2 Timóteo.
versículos 9 a 21. Os que acharam, se quiser nos ajudar lendo um após o outro, faça por gentileza. Verso 10. Amém. Irmãos, qual que é a reclamação de Paulo aqui? Paulo está no final da sua vida, Paulo está preso, Paulo escreve também 2 Timóteo de dentro da prisão, e agora na sua velhice, quando ele precisava contar com os seus companheiros, ele se sentiu desamparado. O versículo de número 10, ele diz: porque Demas me desamparou. Você já imaginou o que é se sentir desamparado? O companheiro fiel não desampara o outro. Por que Paulo foi desamparado? Entre outras coisas, Paulo já estava velho. Paulo não estava dirigindo uma grande igreja. Paulo não estava mais com vigor físico para sacudir as multidões. Paulo não tinha mais vigor físico para impressionar Festo com aquele sermão que eu creio que deve ter sido um dos mais eloquentes que Paulo pregou, ao ponto do governador dizer: Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Paulo estava no fundo da prisão, e os seus companheiros, Demas, preferiu enxergar as possibilidades de investimento que pareciam ser boas naquele momento. A mesma coisa aconteceu com Crescente, que foi para a Galácia, e Tito também preferiu ir para a Dalmácia, e só Lucas é que ficou com Paulo. Então ele se sentiu desamparado. Desamparado. Desamparado é o mesmo que abandonado. Abandonado é o mesmo que jogado para as traças. É isso que Paulo estava sentindo. Ele não pôde contar com a fidelidade daqueles companheiros, que enquanto ele estava no seu vigor, enquanto ele estava abrindo novos trabalhos, enquanto ele tinha campos novos para oferecer para aqueles companheiros, estava do lado dele. Olha, o camarada está preso, o camarada está velho, não tem mais nada para me oferecer, não é? Não tem mais campo para me dar, eu vou ficar aqui ao lado dele para quê? Eu vou me mandar enquanto é tempo. Infidelidade, irmãos.
falta de companheirismo, falta de solidariedade. No momento que ele mais precisava do apoio, do amparo dos companheiros, provavelmente com as suas justificativas, eles foram embora, deixaram Paulo ali sozinho. E aí Paulo faz esse reclame, esse pedido, essa solicitação a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, venha rápido, venha com urgência, eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu estou solitário aqui, certo? E prosseguindo, ele disse, no versículo 16, ou versículo 14, que o pastor Joel até citou ontem, né? Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, mas o Senhor me livrou de tudo. Você abre o olho com ele também, versículo 15, em outras expressões, né? Abre o olho, olha, guarda-te também dele. E o versículo 16, olha o reclame de Paulo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Todos me abandonaram. Na hora de que as coisas estavam aparentemente boas, irmãos, novos campos abrindo, chega em Éfeso, prega, e a multidão aceita, e o templo de Diana praticamente sacode e cria aquele movimento. Daqui a pouco está uma igreja nova ali, chega em Corinto, nova igreja, chega em Filipos, nova igreja, aí o companheiro tem toda hora. Mas na hora que não tem mais nada para oferecer, o camarada está velho. Pastor Joel, me permita usar o nome do Senhor como exemplo. Me permita. Pastor Joel, hoje está de idade, está jubilado. Graças a Deus que é o filho que assumiu. Graças a Deus que Deus deu a ele essa graça de ter um filho que assumisse. Mas quantos, pastor Joel, que chegam na idade do Senhor, que não tem mais saúde, que às vezes não tem mais vigor para poder continuar, e é preciso passar o cajado para outro, e às vezes morre de depressão dentro de casa, porque não recebe mais uma visita de ninguém, não recebe um telefonema de ninguém, e às vezes nem o salário, não recebe mais um convite para almoçar na casa de ninguém, não recebe mais um convite para almoçar na casa de ninguém. Por quê? Porque hoje não tem igreja mais para oferecer, hoje não tem campo mais para oferecer. Quantos estão nessa condição? Isso também é infidelidade, irmãos. Isso também é infidelidade. E olha que fizeram isso com Paulo, hein? Fizeram isso com o apóstolo, o maior apóstolo dos gentios. Não é bom nós observarmos isso, irmãos, nós ficarmos atentos a isso. Não é bom nós preocuparmos para não incorrermos também nessa falha grosseira. Mesmo sendo ameaçado, achacalhado, confrontado por Alexandre, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Eu não tinha ninguém lá na plateia que eu pudesse olhar, que estivesse pelo menos orando por mim. Eu não tinha ninguém, não, estava sozinho. Todo mundo me desamparou. É isso que Paulo está dizendo. E isso é muito triste, irmãos. Nada dói como um abandono. Nada dói. Você tem uma prova de quanto o abandono é ruim, é quando às vezes você não está muito bem com a sua esposa e ela fica lá pelo menos uns 2 dias sem te dar muita bola. Por aí dá para você pensar mais ou menos como é que é. É quando a sua esposa só te responde o que você pergunta. Dá para você ter uma noção, mas ainda não é o abandono, não. É triste, irmãos, o abandono é triste. É triste, é lamentável. E isso acontece por infidelidade de alguns companheiros. Paulo reclama isso. Mais adiante, no versículo 21, ele fala com Timóteo novamente: procura vir antes
do inverno. Procura vir antes do inverno, porque o inverno é chuvoso, é frio, é difícil de se locomover. Procura vir antes que as dificuldades aumentem. Meus irmãos, vamos pensar nisso. Vamos procurar ajudar, vamos procurar ser solidários, vamos procurar ser fiel antes que o inverno chegue para nós também, porque o nosso inverno vai chegar. Quem não morrer novo, de velho não vai escapar. Se você não quer ficar velho, você só tem uma alternativa, que é morrer novo. Como você não quer morrer novo, você vai ficar velho um dia. Então, se você não pensar nisso hoje, se você não pensar nessa questão da fidelidade aos que já passaram pela sua vida, e quando eu falo isso, irmãos, eu devo alastrar isso aqui, aumentar isso aqui, e não falar apenas em relação aos nossos veteranos, não, aos nossos próprios pais. Quantas vezes nós, afogados dos nossos problemas, não temos tempo para os nossos pais que estão lá velhinhos, assentados na sua cadeira, aguardando os seus últimos dias, não temos mais tempo para eles. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem? Ó, estou com pressa. Pensa nisso. Você vai ficar velho também um dia. Você vai ficar velho. Você vai ficar velha também, irmã. É tão triste quando a gente vê os filhos preparando os pais para mandar para o asilo. E tem uns descomungados que ainda ficam falando: por que a igreja não constrói um asilo? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos aprender a cuidar dos nossos. E muitas das vezes o que ocorre é essa infidelidade, irmãos, infidelidade de pais para com filhos, né? de filhos para com os pais, não ter tempo, não ter atenção, não ter o cuidado devido com eles. Isso não é bom. Paulo reclama disso: vem ter comigo depressa, vê se você vem antes do inverno, eu estou precisando de você, traz a minha capa, porque o negócio vai esfriar ainda mais, não é? Traz os meus livros para poder passar pelo menos parte desse tempo ocioso aqui, lendo alguma coisa. Tem ninguém aqui para conversar comigo? Procura vir ter comigo depressa. Precisamos pensar nisso, queridos. É bom pensarmos isso. Como obreiros, nós precisamos pensar nessa questão da fidelidade àqueles que foram importantes na nossa vida, não podem fazer mais por nós, não tem mais para nos oferecer, mas um dia eles passaram pela nossa vida, e se estamos onde estamos hoje, é porque eles passaram na nossa frente fazendo alguma coisa. Mas os cooperadores de Paulo não lembrou disso não. Os cooperadores de Paulo só lembrou o seguinte: olha, eu vou dar um jeito de aproveitar o presente século, ou seja, eu vou investir na minha vida, porque isso aí não tem mais para dar, certo? O outro também imaginou: olha, se eu não for para Tessalônica agora, pode ser que mais tarde eu não tenha oportunidade, e eu vou me mandar, vou dar meus pulos, vou dar meu jeito. Tem família para criar, não sabe como é que é, né? Meus meninos estão pequenos, não posso ficar aqui esperando a vida passar, né? Então, vou dar meu jeito. É bom pensarmos nisso, irmãos. Precisamos pensar nisso. E eu gostaria de finalizar falando de Arão, mas o tempo não permite, já são 9 horas. Arão é um obreiro que não deve ser imitado, mas o tempo não dá para falar nele, já é 9 horas. Mais 5, 10 minutos. O pastor Jurantir está me permitindo caminhar um pouco mais, e eu vou então sintetizar aqui um pouco sobre Arão. Na verdade, eu pensei em falar ontem até esse item que eu acabei de eliminar agora, e imaginei que hoje eu ficaria só para falar de Arão. Gostaria de falar hoje, nessa noite, especificamente sobre Arão, que é um exemplo que não deve ser imitado. Mas
eu acabei não sendo prudente, não sendo didático na minha apresentação, e o tempo se foi. Mas eu pergunto aos irmãos, quem era Arão? Êxodo capítulo 4, versículo 14 vai responder isso. Quem era Arão? Arão era... Olha aí, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te alegrará em teu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Arão, irmão de Moisés. Eu diria, a grosso modo, que Arão era um Zé Ninguém, era um Paulo Leocádio da vida qualquer, certo? O chamado era de Moisés, o escolhido era Moisés. Quem Deus queria usar era Moisés. Deus não tinha nada com Arão, Deus não tinha nenhum compromisso com Arão. Em nenhum momento Deus citou: olha, Moisés, eu quero que você e Arão tirem o meu povo da terra do Egito. O negócio era com Moisés. Vocês verão nos versículos que antecedem, a partir do capítulo 3, Deus chama Moisés, faz uma exposição de motivos para Moisés, das razões pelas quais ele estava preocupado com o seu povo na terra do Egito e queria, de alguma forma, tirá-los de lá. E para isso precisava de um homem que lhe fosse intermediário. E esse homem seria Moisés. E Moisés começa com as suas desculpas: eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu sou gago, eu não sou eloquente, eu tenho essa e aquela dificuldade. Manda Arão, meu irmão. Arão é que fala bem, Arão é que é o cara, né? Arão é que fala fácil, manda ele, é ele que sabe falar, certo? Mas Deus não queria. Deus não está preocupado com quem fala bem, com quem é eloquente, não é? Com quem fala fácil. Deus está preocupado com quem é comprometido com Ele, certo? Então, por insistência de Moisés, Deus aceita Moisés trazer Arão para lhe servir de interlocutor, de intermediário, correto? Mas Deus impõe uma condição. Olha, eu vou falar contigo e você vai falar com Arão. Eu não vou falar nada com Arão, não quero nada com esse camarada, não. Certo? Eu acho até engraçado essa expressão de Deus aqui, irmãos. Eu acho engraçado isso, e vocês podem acompanhar aí. O versículo 16, Deus chega a dizer para Moisés assim, o seguinte: olha, versículo 16: e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Em outras palavras, eu não vou ser Deus desse camarada não, porque eu sei que ele é enrolado. Eu sei que ele é nó cego. E Deus não gosta de envolvimento com gente nó cego. Deus já sabia. Então, quem vai ser o Deus dele, Moisés, vai ser você, não vai ser eu, não. Parece engraçado isso, né? Mas está escrito aí, não estou inventando, não, está escrito aí na sua Bíblia. Tá, passado esse primeiro momento, parecia que as coisas lá iam até muito bem, não é? Moisés pertinho, dando as coordenadas, ouvindo de Deus, falando com Arão. Então, enquanto estava Moisés por perto, as coisas iam bem. Um pequeno momento que Moisés precisa afastar, aparece o primeiro problema. Números capítulo 12. Aí volta a questão da cor novamente. Não podiam acusar Moisés de nada, porque ele era um homem manso, era um homem temente. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso que foi na face da terra.
Aí o que eles acharam para fazer? O que fazem hoje ainda com a gente de quando em vez. Às vezes não podem acertar você como pastor da igreja, como dirigente da congregação, então ataca os seus filhos. Se não ataca o seu filho, ataca a sua esposa. Arão e Miriam, os dois irmãos de Moisés, resolveram atacar a esposa de Moisés. E atacar por onde? Atacar pela cor. Nosso irmão, camarada bonito desse, camarada de cor clara, vai casar com a negra. Negra do cabelo duro, olha o cabelo dela. Certamente, naqueles dias não tinha hoje os recursos que as mulheres negras têm, como a minha esposa, as minhas filhas, né? É a chapinha, é o creme. Então dá uma esticada no negócio e vai passando. Mas naqueles dias, coitada da ideia de Moisés, não tinha. Não tinha Enê, Maru. Não tinha chapinha, não tinha nada. Então, coitado, o cabelo certamente tem que subir mesmo. E o linguarudo do Arão e Miriam, irmã dele, achou de futucar exatamente nisso. Olha lá, nosso irmão foi casar com mulher cozita, ou seja, com mulher negra, com mulher preta. Problema, isso deu um transtorno tremendo. Miriam ficou leprosa lá alguns dias, certo? E depois continuou. Mas quando chega no capítulo 32 de Êxodo, é que a coisa fica preta de verdade. Moisés precisa subir ao monte. Deus convida Moisés ao monte, porque até então, todas as ordenanças, todas as orientações eram transmitidas oralmente. Mas Deus queria fazer isso mais firme e resolveu então pedir a Moisés que subisse ao monte, porque ele ia registrar os mandamentos, né? A lei, os 10 mandamentos. E Moisés sobe. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e Deus falando com Moisés e trovoado. Olha, Moisés não estava fazendo turismo, não. Se Moisés estivesse fazendo um passeio, tirado uns dias para descansar com a esposa dele, ainda assim Arão não podia fazer o que fez. E olha que Moisés estava lá no monte falando com Deus. Escute isso, hein? Falando com Deus, diretamente com Deus. E ele deixou quem cá à frente do povo, à frente do trabalho, transliterando isso na frente da igreja? Deixou Arão, o segundo dele, o vice dele. O irmão dele, olha, era irmão, era o vice, não era o sacerdote, era o substituto imediato de Moisés. Aí diz-nos o texto bíblico, irmãos, capítulo 32, versículo 1, diz: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, quanto a este homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Olha a expressão de menosprezo, de desrespeito, não é? Quanto a este Moisés, a este homem. Quando alguém se refere assim, quem é este, né? Quanto a este, é um qualquer lá. Isso é uma expressão de menosprezo. Arão aceita isso com a maior normalidade. Arão aceita esse tratamento dado ao seu líder como se aquilo não tivesse nenhuma importância. Arão tinha que parar e fazer: opa, dobra a língua. Este Moisés não. Ao servo de Deus Altíssimo Moisés, homem que Deus fala com ele cara a cara, dobra a língua, respeita, viu? Não é assim não. É a mesma coisa alguém chegar, você, cadê o Joel? Não, Joel não, o pastor Joel, né? Eu queria falar com o Jurandir. Peraí, Jurandir? Qual o Jurandir? Não, o homem aí que fica do lado do Solevi. Não, peraí, você está errado, parece que é o pastor Jurandir. É assim que se fala. É assim que Arão tinha que ter falado. Ele não fez isso não, ele foi infiel, irmãos. Ele foi infiel quanto à posição que ele estava ocupando. Como se isso não bastasse, o povo pede para fazer um bezerro
ele também tinha que repreender. Opa, onde é que vocês aprenderam isso? Com quem que vocês aprenderam isso? Nós não estamos o tempo todo, eu e Moisés, não estamos o tempo todo falando com vocês que não podemos adorar imagem de escultura? Não, senhor, isso aí não. Vocês estão pedindo a pessoa errada, não sou eu não. E se alguém fizer isso aí no arraial, eu vou mandar cortar o pescoço, viu? Era assim que ele tinha que ser posicionado. Não, pelo contrário. Ouviu pacificamente críticas contra Moisés, desrespeito com Moisés, e quando o povo fala para fazer o bezerro, traz o ouro aí, traz lá o ouro. Arranca aí a orelha, arranca suas pulseiras e traz. Trouxeram o ouro. O texto vai dizer enfaticamente que Arão preparou o ouro, trabalhou o ouro, que ele era ourive, né? Trabalhou o ouro, fez os detalhes, fez a orelha do bicho, fez os olhinhos do bichinho, certo? Pôs o rabinho do bichinho direitinho. E trouxe o bezerro e apresentou o povo. Na hora que apresentou o povo, irmãos, esse negócio de falar que voz do povo é voz de Deus, isso é mentira, viu? Isso não existe, não. Voz do povo é voz de Deus. O povo está gostando, o povo está querendo, agradou o povo, isso não significa que está agradando a Deus, não. Quando o povo viu o bezerro, o povo aplaudiu, porque o povo gosta de rebeldia mesmo. O povo gosta de porta aberta, gosta de anarquia. O povo gosta disso, sim. Eles aplaudiram. E diante dos aplausos, diz o versículo de número 5, que Arão vendo isto, Arão vendo que o povo gostou, vendo que aquilo agradou o povo, o que é que ele fez? Edificou um altar para o bezerro. Olha, irmãos, era o vice de Moisés, hein? Era o imediato de Moisés. Edificou um altar. E aí, na nossa expressão grosseira lá do interior, Arão vai para a frente do povo: amanhã a giripoca vai chiar aqui, viu? Amanhã a farra está pronta aqui. Amanhã nós vamos quebrar o pau aqui. Amanhã vocês vão ver o que é festa, vai ser amanhã. O povo gosta de festa, irmão. O povo não gosta muito de oração, evangelização. Isso aí o povo não gosta, mas falou que é festa. Tem comida, tem comida e tem barulho, o povo gosta, irmãos. Gosta. E aí, irmãos, Arão mesmo se encarrega de ir diante do povo e anunciar, não é? E apregoou: amanhã será festa ao Senhor. Ainda usa o nome do Senhor ainda. Certo? E aí, queridos, o que aconteceu com tudo isso? No dia seguinte, o povo madrugou, o povo levantou de madrugada. Madrugada, deu 4 horas da manhã, já viu o barulho, o povo está indo e chegando, e na muvuca, certo? E come, bebe. Depois diz o versículo também de número 6, final do versículo 6, que o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Irmãos, eu não vou afirmar isso aqui categoricamente, mas eu já ouvi mais de uma pessoa dizer que esse folgar aqui não é apenas o dançar, não é apenas o relabucho que aconteceu, não. Esse folgar aqui equivale a dizer que o povo levantou-se depois de comer, de beber, de celebrar o bezerro. Eles foram festejar como os deuses se faziam aos deuses daquela região. Era orgia sexual isso aqui, certo? O povo levantou-se para folgar, certo? O povo foi para a orgia, e Arão assistindo tudo e satisfeito porque o povo estava gostando. Obreiros que querem apenas a satisfação do povo, que preocupa apenas com o aplauso popular, ele não é fiel a Deus. Ele não é fiel ao seu ministério, porque quem é fiel a Deus e é fiel ao seu ministério, em muitos momentos você tem que ser impopular, em muitos momentos você tem que passar como cara ruim, como alguém que não é moderno, como alguém que não acompanha a evolução, porque se você for fazendo tudo que o povo quer, daqui a pouco está montado o carnaval dentro da própria igreja.
Está tudo enquanto é coisa ruim dentro da própria casa de Deus. E Arão assistindo tudo isso como se nada tivesse acontecendo. Aí no versículo 17, Moisés desce do monte, escuta o barulho, e o assessor de Moisés, certamente Josué, disse: olha, deve ter tido guerra, porque o povo está lá com alarido e está bramindo, deve ter tido guerra e o povo foi vitorioso. E Moisés, mais experiente, não, esse barulho aí não é barulho de guerra, não. Isso é uma muvuca que está acontecendo lá. Esse barulho é estranho, certo? Isso aí é algum outro rastapé, alguma muvuca que está lá. Mas não é vitória, não é, esse barulho não é de alarido de vitoriosos de guerra, não. Quando Moisés chega, irmãos, o texto vai dizer que ele, vendo aquela bagunça toda, e o povo prostrado, adorando o bezerro, e dançando, e outros bêbados certamente caindo, e outros na orgia, Moisés perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, irmãos, e ele literalmente chutou o balde, certo? O texto diz que ele quebrou as pedras, aquilo que ele passou tanto tempo lá ouvindo Deus falar, e ele escrevendo, ele ficou tão irado, tão revoltado com o negócio, que ele quebrou as pedras, tomou providência para cessar aquele mal, pegou o bezerro, queimou no fogo, pegou a cinza, aspergiu sobre o povo, deu água ao povo para beber. E aí no versículo 21 ele convida Arão: Arão, vem cá, onde é que você estava com a cabeça, rapaz? O que você fez para causar uma desgraça tão grande para esse povo? O que você fez? Onde é que você está com essa cabeça sua, Arão? Aí Arão humildemente: não acenda a ira do seu senhor contra mim, não. Não, peraí, eu vou explicar para o senhor. Isso é o povo. Isso é o povo. Meu senhor, fica nervoso não, fica calmo, senta aí. Toma uma aguinha para o senhor aqui, vem. Toma uma aguinha. Sabe o que aconteceu, meu senhor? O negócio é o seguinte: esse povo chegou aí falando que o senhor achou que o senhor tinha morrido, que o senhor não ia voltar mais, e pediu para fazer esse bezerro. Eu até nem queria fazer, sabe? Mas eles trouxeram um montão de ouro para mim, senhor. Aí eu peguei esse ouro, joguei lá no forno, aí saiu esse bezerro. Foi assim que aconteceu? Foi não. Ele pegou o ouro, trabalhou o ouro, ele que fabricou o bezerro. Se fosse verdade o que Arão falou com Moisés, então era um milagre. O cara pega o ouro e sai um bezerrão de lá todo bonitão. Então foi milagre que aconteceu, mas não foi isso que aconteceu. Ele fez o bezerro, ele apresentou o bezerro ao povo, ele proclamou a consagração do bezerro, e depois ele disse que joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro aí. Queridos, chegar à condição de obreiro não é tão difícil. Eu disse isso aqui ontem na nossa introdução. Manter-se como obreiro é que é o X da questão. E para manter-se como obreiro, não basta ter apenas o título, é preciso ser fiel. Quando Jesus fez aquela pergunta: quem é o servo, pois o servo fiel, e quando ele voltar vai encontrar servindo assim? Nós precisamos preocupar com isso. Porque se nós ficarmos na condição de Arão, preocupados apenas com o aplauso popular, ou ficar na condição de Demas, na condição de Tito, se nós formos ficar na condição desses que abandonaram a Paulo, servir apenas enquanto há expectativa de ser nos oferecido alguma coisa, certamente não iremos muito longe. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse deve ser o nosso propósito, essa deve ser a nossa condição. Vamos nos colocar de pés. Glória a Deus. Tem um corinho que nós cantamos muito lá na nossa igreja, que diz assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel
precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Vamos cantar isso antes de orar? Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Senhor meu Deus e meu Pai, nos ajude e nos ensine, Senhor, a ser fiel. Fiel ao propósito, fiel ao ministério, fiel a Ti em toda e qualquer circunstância, Senhor. Nos permita trabalhar com fidelidade, com sinceridade. Deus bendito, nos ajude a manter a fiel, ainda que isso nos custe a impopularidade, mas que sejamos fiéis ao Senhor até o dia da sua volta. É o que te pedimos em nome de Jesus. Abençoe. Muito obrigado. Quantos estão felizes com esta palavra? Amém? Podeis assentar. Vimos aí a exposição da palavra num vocábulo entendível e compreensível a cada um de nós. Amém? Quando ele falava a respeito de inovações, pasmem o que vocês vão ouvir. Nosso pastor vai cantar mais 2 hinos. Nós estaremos já na sequência terminando. Fui um domingo de manhã num outro ministério, uma localidade para formalidade, quando eu tinha vida pública e tinha uma formalidade para cumprir. E chegando lá, a escola dominical, um assunto interessante, importante, e o superintendente daquela escola disse: olha, irmão, toca a escola, mas tem uma coisa, quando eu tocar o sininho, ele vinha na escadaria, que tinha um porão embaixo, quando eu tocar sininho, nós estamos no mês de junho, e hoje nós temos a nossa festa junina. Não se esqueça, quando tocar o sino, vocês encerram aí 2 minutos e vamos todos para a festa junina. Vai ter pipoca, vai ter pé de moleque e coisa. Eu falei, vai ter um chá aqui, quase que o nome de quentão, mas é um nome parecido assim. Vai ter aí e coisa. É assim mesmo, então coisas, nós precisamos ter cuidado, né? As inovações traz as esfriações, e as esfriações perdemos as unções, e aí quando se perde as unções, começam nas enganações, e como sequência vem as perdições. Mas nós estamos aqui nesta noite para assumirmos as condições de sermos fiéis, sermos obedientes e aplicar a literalidade das palavras para nós. E o reino de Deus espera que sejamos como aquela mulher lá da Sunamita. Observe que esse homem que passa aqui na frente da nossa casa é o quê? Não é um fanfarrão, mas é um santo homem de Deus. Deus abençoe o pastor Paulo, leve consigo as nossas considerações, nosso amor, e estaremos orando pelo irmão, e somos gratos aqui, representando o ministério. Deus há de recompensar o carinho que o irmão teve para estar aqui conosco, e vamos guardar muito bem essas palavras expressas e aplicarmos nas nossas vidas em nome de Jesus. Pastor Feliciano Amaral cantando 2 hinos, estaremos encerrando, e amanhã pela manhã estará aqui o pastor lá de Franca, trazendo aqui-nos a palavra do Senhor, e haverá amanhã consagração de obreiros, diáconos e presbíteros na parte da manhã, e o nosso presidente, pastor Levi, vai estar na hora da consagração, pelo menos uma partezinha no final, vai estar aqui para
complementar e completar o objetivo da reunião de amanhã. E amanhã à noite tem mais continuação, e a palavra do Senhor, o pastor Feliciano estará cantando até amanhã, nós estaremos encerrando esta grande 5ª escola bíblica de obreiros. Amém? Como a hora está avançada e os irmãos estão cansados, estou certo? E um bom número já saiu, e eu vou cantar somente a última faixa, que é o hino que bem ajuda a mensagem do pastor. Diz assim: Senhor, contempla o coração daquele que faz o bem e ama de verdade, que tem no coração somente amor e tem no lema a sinceridade. Não estou colocando o rabo no seu sermão, não, viu, pastor? Não estou colocando o rabo no seu sermão. Isso apenas é um hino que bem conduz a sua mensagem. A última faixa, irmão, por favor. Faixa 11. Senhor, contempla o coração daquele que faz o bem e ama de verdade, que tem no coração somente amor e tem por lema a sinceridade, que quer a paz e busca alcançá-la, que tenha compaixão do sofredor, que ajuda sempre o triste e cansado, cumprindo assim a ordem do Senhor. Contempla o coração daquele que ama e usa da verdade no falar, que é para sempre o coração do aflito, e bons conselhos sempre tem para dar, e seja sempre pronto a socorrer aquele que de carinho e amor, e ame a todos com muita ternura, e dá que eu possa ser assim, Senhor. Permita que eu tenha inveja de quem prospera em seu caminho e andar, que seja sempre alegre e satisfeito com o que me deste tens para me dar, que eu tenha paz, compreensão e amor para dar a quem não tem para me dar, que de ninguém eu pense com vingança, permita, ó Deus, que eu possa ser assim. Contempla o coração daquele que ama e usa da verdade no falar, que é para sempre o coração do aflito, e bons conselhos sempre tem para dar, e esteja sempre pronto a socorrer a quem precisa
de carinho e amor, e ame a todos com simplicidade. Permita, ó Deus, que eu possa ser assim. Maravilha, louvamos agradecido a Deus. O Manuel Messias está ali à nossa esquerda e tem ali o seu material também, o seu CD e DVD, hoje custam R$10. Ajuda o nosso irmão no seu ministério também. Então amanhã 9 horas, todos aqui, com a mesma alegria, com a mesma disposição, continuando a nossa escola bíblica. Vamos estar de pé, pastor Joel orando por nós e nos abençoando. E eu convido a cada um dos irmãos. O nosso pastor ensinou hoje que não basta ser obreiro, é preciso daqui a pouco culto lá no velório. Quem é fiel para estar conosco lá? A demonstração é daqui a pouco ali. Eu aguardo vocês. Tem a livraria da nossa irmã Vilma aqui embaixo. Os obreiros que serão separados amanhã, passe ali e observe alguma coisa. E os que já foram separados, também passe ali, que tem com certeza material importante para cada um de nós. Nós sempre temos a necessidade de aprendermos, não é? Fizemos uma sabatina ali com os novos obreiros e sentimos a necessidade de nos prepararmos cada dia mais. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela presença de todos. Daqui a poucos instantes, irmão, não vamos para casa, vamos ali no velório. É rápido, né, irmão Jurandir? É rapidinho, umas 2 horas de trabalho ali, e nós já estamos voltando. Talvez na madrugada eu voltarei lá. E o pastor Levi disse que lá para as 3 horas da manhã, ele vai lá dar uma passada. Então, provavelmente, que nós vamos fazer isso também, acompanhar ele. Mas não vamos embora não, eu só vou dar um pulinho em casa, que vou pegar a dona Lloyd lá, que ela quer ir, né? E já vamos voltar ali para o velório. Todos estão cordialmente convidados. Vamos dar aquele apoio à família. A família está muito abalada, viu? É uma família muito unida, muito amorosa, e está muito abalada, e nós vamos dar aquele afeto, aquele amor para os nossos queridos irmãos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão maravilhoso de estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra, que a mesma, Senhor, fique intercalado nos nossos corações, para a regra de fé e prática da nossa vida, para que possamos, Senhor, cada dia ser fiel à tua palavra. Ó Deus de bondade, estende as tuas mãos, abençoando a cada um dos teus filhos. Pai querido, também abençoa o pastor Paulo, o seu regresso, a sua cidade, a sua igreja, que ele possa encontrar tudo na mais perfeita paz e comunhão, na esperança do reino eterno. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que vive para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.